Olá, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui hoje vamos considerar a terceira parte do vídeo Vou Construir, tá? Dentro da sequência de alguns vídeos que a gente está colocando agora, eu fiz um vídeo, o primeiro vídeo com relação à parte de compra de terreno, tá? E também a questão da viabilidade econômica. E fiz um segundo vídeo reforçando o primeiro sobre a questão de orientação para a consulta ao custo por metro quadrado, para você ter uma ideia do que você pode estar construindo, né? E agora a gente vai para aquela etapa, vou construir. O que acontece? É importante a figura do profissional arquiteto nessa hora. O que a gente está precisando? O que vai ser necessário? O que realmente a gente tem em mente? Ou seja, são algumas perguntas que surgem e você pode estar consultando tanto o arquiteto, que já te orientou na primeira etapa, né, que foi na compra do terreno, né, onde ele deve ter te passado algumas informações básicas do que aquele terreno poderia estar te beneficiando ou te passando de vantagens ou desvantagens, tanto elas construtivas como ela de conseguir fazer um projeto que seja dentro daquelas aspirações que você estava pensando anteriormente, antes de comprar o terreno, é claro. E eu volto a afirmar, às vezes a gente tem, principalmente para quem hoje pretende construir uma casa, construir uma residência, já existe ali uma ideia, uma pesquisa, uma pré-pesquisa, onde você já ali pensa, eu quero assim, eu quero assado, lógico, a ideia é de cada um, né? Mas você precisa de um profissional para te orientar nessas horas. Por quê? Porque você não pode, talvez, estar brincando em gastar um dinheiro numa coisa que não vai funcionar, que não vai te fazer bem, que não vai estar no tamanho certo para você. E é importante a situação seguinte, antes de você ter o projeto do arquiteto, vamos começar na contratação desse profissional. Esse profissional, antes de tudo, antes de qualquer coisa, independente de determinadas posições, pode ter sido uma questão de indicação, é bom, a indicação de um amigo que se deu bem, indicação de um familiar mesmo, ou talvez até, enfim, algum outro serviço ou uma outra oportunidade da qual você teve contato com um arquiteto que pôde te dar, que você teve empatia, né? Porque nessas horas a empatia com o arquiteto é importante, aquela situação onde você consegue passar para ele aquilo que você precisa, o que você pode fazer, como você pode fazer, tudo isso é importante. Tá? A posição do arquiteto, ele tem que estar sabendo toda a realidade do projeto que você precisa. Isso é uma coisa que eu costumo falar. O arquiteto, ele tem que estar ciente, ele tem que estar dentro da sua vida, ele tem que conhecer você, ele tem que conhecer as aspirações da sua família, para não ficar um projeto muito aquém, ou seja, é como aquele projeto frio, aquele projeto que não conversa com as pessoas que estão usando daquela residência ou daquele imóvel. Então, ou seja, ele vai estar fazendo cada cômodo, ele vai estar fazendo cada parte dessa residência, cada situação, cada vista, cada N coisas que acontecem na sua residência, ele vai estar pensando diretamente em você, naquilo que você quer, naquilo que você transmite. E a outra posição é o seguinte, já adiantando, talvez passando fora da sequência, é importante você contratar um profissional que, primeira coisa, ele tem que estar extremamente nativa. Quando eu digo nativa, por que nativa? Porque é comum a gente passar para pessoas, o meu amigo arquiteto, ele trabalha ali em determinado lugar, ele pode fazer minha casa. Tá, ele pode fazer como profissional, mas por ele estar fora do mercado um certo tempo, talvez ele pode estar, não vou dizer esconder, mas talvez ele pode estar sem querer, estar omitindo situações melhores para você. Isso em termos de infraestrutura para a tua casa, isso em termos de projetos mais
ousados até, onde ele tem uma visão de N situações onde o outro que não está dentro do mercado, ele talvez ainda está preso a alguma coisa de conceitos mais atrasados. Isso que eu estou falando não é em detrimento, tá? Mas é apenas para você entender que é importante você estar trabalhando com um arquiteto, ou um escritório de arquitetura que seja, que está na ativa e que trabalha com projeto, né? Como eu disse anteriormente, há arquitetos que trabalham em várias áreas, no desenvolvimento de projetos, na parte de consultoria, às vezes são arquitetos especializados em outro tipo de construção. Então, ou seja, aquele arquiteto especializado em outro tipo de projeto, onde você vai estar pedindo para ele uma colaboração, um favor, talvez ele por amizade até possa fazer, mas ele está fora do mercado daquilo que você está construindo, né? É lógico que eu estou falando de uma parte, né? São vários profissionais que trabalham em várias áreas ao mesmo tempo. É só para você estar ciente do tipo de profissional que você tem que procurar, né? Porque ele, ao mesmo tempo que você vai levar opções para ele, porque a posição do arquiteto, há um tempo, ele tinha quase que a obrigação de te trazer novidades. Hoje é muito comum os clientes, pelas pesquisas que fazem, que vale a pena fazer, precisa de fazer, tem que fazer, pela pesquisa que se faz, eles trazem mais inovações do que às vezes a gente tem com conhecimento. E a gente, enfim, trabalha em cima dessas informações que o próprio cliente traz e a gente vai buscar como aplicá-las de uma maneira que seja eficiente para ele e até mesmo no sentido econômico também. Outro ponto do arquiteto é o seguinte: você tem que estar ciente daquilo que ele vai te propor, ou seja, é importante um orçamento qualitativo, um orçamento quantitativo, um orçamento bem fechado em prazos, bem fechado no que ele vai estar te passando, tá? Por que eu falo isso? Porque no mercado ele vai estar consultando o cliente vai estar consultando vários profissionais. E cada profissional tem uma carteira, tem uma maneira de trabalhar, tem uma infraestrutura de trabalho, tá? Uns oferecem alguma coisa a mais, uns outros oferecem um tipo de serviço a mais, e às vezes o valor dele é um pouco a mais justamente por causa disso. Às vezes não é porque ele acrescentou, às vezes é porque ele simplesmente tem aquele produto, como te passar aquele produto ou aquele trabalho com mais facilidade. Um outro aspecto com relação ao arquiteto que você vai estar procurando é importante a situação onde ele tenha um conhecimento muito bom da parte daquilo que você está pretendendo fazer. Para você passar isso para ele, o que acontece? Existe na nossa linha da arquitetura, existe o que a gente chama de programa. O programa é justamente aquilo que você quer que o seu arquiteto faça, tá? Vou resumir de uma maneira simples, só para você entender. Eu quero 3 quartos, quero uma sala, quero uma cozinha, quero uma área. Tá, ponto. Como que você quer isso, né? Então é nessa posição que vale a pena você fazer um programa e passar para o seu arquiteto e discutir com ele esse programa, de como que você quer esses cômodos. Às vezes acontecem do cliente trazer já imagens. Hoje, com a internet facilitou muito em alguns aspectos, e a internet é um campo que você pode explorar. Não existe direitos, digamos, entre aspas, direitos autorais a serem cumpridos de uma certa forma, porque a consulta é aberta, né? Então você vai estar vendo ali ambientes já feitos, poxa, gostei daquele ambiente, ou um determinado tipo de construção de fachada, um certo tipo de material. Então você vai estar passando para o profissional arquiteto essas informações. E além do que também, que é muito importante, nós arquitetos gostamos muito de trabalhar livremente, tá? Mas esse livremente tem entre parênteses aí, um livremente dentro daquilo que você realmente almeja, né? Então, ou seja, você tem que dar um limite, tá? Outra coisa, é importante o arquiteto sabendo das suas condições financeiras,
É exatamente isso que eu estou falando, exatamente essa situação financeira onde você vai estar falando para ele, olha, eu posso investir mais nisso, nessa parte, eu gostaria de ser menos audacioso aqui e assim por diante. Então a contratação do arquiteto nessas horas, onde você vai estar, tem que passar para ele realmente, você tem que abrir o jogo com o seu arquiteto aquilo que você realmente precisa. Lógico que tudo isso muito bem documentado, através de orçamentos, através de programas, né? Então, a partir do momento que o arquiteto conhece o seu terreno, ele sabe, ele vai te passar as dificuldades que você vai ter nesse terreno, tá? Para você estar fazendo aquele... É feio falar as dificuldades, vamos assim, as vantagens também, de você estar fazendo aquele terreno, aquilo que você quer, daquele tipo de terreno, enfim. O outro ponto principal, uma situação que eu vejo muito no nosso mercado de arquitetura. O cliente, ele tem que entender o projeto, ele tem que compreender o que está acontecendo, ele tem que ter uma visão clara do que vai ser a obra dele. E essa obrigação é do arquiteto. O cliente não tem que adivinhar nada. O cliente está ali para ver, ele tem que ver a solução. Então, você como cliente, seja bem firme com o seu arquiteto. Quero entender a obra, não posso dar ok se eu não entender. A obrigação do seu arquiteto é passar as informações o mais claras possíveis. E o seu arquiteto hoje, a nossa profissão hoje tem N alternativas de estar te passando momentos do seu projeto, como imagens, programas de 3D. Você como cliente, você deve explorar seu arquiteto nisso, porque ele também previamente, quando fez o orçamento para você, ele está sabendo disso, que ele tem que fazer 1000 maneiras para que você compreenda o projeto. Para quando a gente ter o início dessa obra e o início também de passar para os projetos complementares, que é um caso que a gente vai dar continuidade depois de outro vídeo, o que acontece? É importante a sua visão completa da obra, o que realmente está acontecendo, se aquele material que você pediu, que você gostaria que acontecesse, está acontecendo, aquele tipo de construção, aquela volumetria, enfim, o ponto principal nessa situação é você saber o que você está construindo, tá? Então, saiba, você como cliente, você tem todo o direito de pedir para o seu arquiteto ser o mais claro possível na apresentação do projeto. E aí, com certeza, você com o projeto na mão, você compreendendo o projeto, tá? Posso estar passando para você informações mais precisas em outro vídeo com relação à questão de como compreender e como poder arguir o seu arquiteto durante o projeto para coisas que você possa estar gerando dúvidas, porque o projeto em si, existem situações às vezes que o cliente não é obrigado a entender, mas são sinais, são formas, você saber ler o projeto também é importante, principalmente na hora que você estiver construindo. Mas vamos deixar isso para o próximo vídeo. Um abraço para vocês e boa semana.